Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de muito prazer e de alegria estar participando com vocês nessa noite. Eu sou membro da Igreja Congregacional Monte das Oliveiras, na cidade de Ingá. Desde já eu também quero externar um fraterno abraço do pastor Carlos Fernando a essa comunidade. E que Deus possa continuar abençoando vocês poderosamente todos os dias. Queridos, o tema que será proposto nessa noite se encontra no livro de Salmos, número 16. Esse é um salmo de Davi, podemos considerá-lo como um dos mais belos poemas escritos por Davi. Alguns chamam como Salmo de Ouro. É um título bastante apropriado, como já dizia Charles Spurgeon. Vamos fazer a leitura do Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegram-se, pois, no meu coração e o meu espírito exulta, que o meu corpo repousará seguro, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Queridos irmãos, como eu já falei a priori, que esse salmo ele é atribuído ao rei Davi. Nós observamos que Davi ele pede proteção a primeiro ponto. Ele não demonstra de que ele está sofrendo essa perseguição, mas ele pede proteção a Deus. Alguns escritores atrelam que Davi rememorou, ou Davi ele se expressou, lembrando daquilo que sofrera no período que ele foi perseguido pelo rei Saul. Mas, segundo outros historiadores, ele fala o seguinte, que o salmo foi escrito por Davi em um período em que Deus confirmou que a sua descendência iria ser perpétua no trono de Israel, bem como também estabeleceu que o seu descendente iria construir um templo para a honra e a glória de Deus. Ou seja, observamos uma aliança perpétua entre Deus para com Davi. E a autoria de Davi nesse texto, ela é ratificada pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro. Podemos até abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, do verso 22 ao 36, em Atos capítulo 13, do verso 35 ao 37. Pedro, em Atos 2, Pedro ele faz aquele discurso tremendo e poderoso, em que várias pessoas foram achegadas aos pés de Cristo, através de um evangelho impactante, de um evangelho que muda e que transforma vidas, porque esse é o evangelho que devemos acreditar. Pedro simplesmente ele fez aquele apanhado histórico sobre quem era Jesus, de onde Jesus viria, e Pedro ele fala justamente isso. Ele usa o texto que Davi falou, que o meu corpo não verá corrupção. Davi ele não falou para ele aquele texto. Davi profetizou, e o de seu descendente, Jesus Cristo, um pouco de tempo para frente, cumpriu esta profecia, ipsis literi, quando Jesus Cristo encarnou, viveu
como homem, mas não pecou. Sofreu as arguras da cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, comprando a nossa salvação. E o apóstolo Pedro, em Antioquia, ele juntamente com os missionários que estavam com ele na qualidade de missionário, ele viu que o povo estava sedento por uma mensagem, sedento por saber quem era Jesus Cristo. E Paulo, ele levou a mensagem de Deus para aquela localidade. Paulo, ele mostra que o povo, que os judeus daquela época, os seus contemporâneos, bem como as autoridades judaicas, não deram crédito aos ensinos e ao trabalho de Jesus. Eles não atentaram para a mensagem dos profetas, que era lida todos os sábados em suas sinagogas, pois condenaram o Messias que lhes foi prometido. O foco da mensagem, cumprimento das profecias sobre Jesus na morte e ressurreição de Cristo. Atos 13, do verso 30 ao 37. Então, meus irmãos, nós observamos alguns pontos nesse capítulo, nesse livro de Salmos, no número 16, que eu dividi a mensagem em 3 porções: o Senhor da vida, o conquistador da morte e a alegria eterna. Eu peço que os irmãos continuem com suas Bíblias abertas. E só um parêntese, lá no texto de Samuel, no capítulo 7, nós observamos que Natã, ele foi o incumbido de levar essa mensagem para Davi, em que Davi iria ter um sucessor e que Davi iria descansar com seus pais, ou seja, Davi ia falecer. Que Deus iria estabelecer o seu trono de forma perpétua, que o seu sucessor construiria o templo para honrar a Deus, que Deus firmará um reinado perpétuo. Mas quando nós observamos a vida de Davi, bem como a vida dos seus filhos, principalmente dos seus filhos, nós observamos que eles deixaram a desejar, que eles se desviaram das promessas que Deus estabelecera. Então, em Amós, no capítulo 9, no verso 11, diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Ou seja, queridos, essa profecia iria se cumprir com Jesus Cristo. Um ramo do tronco de Jessé ainda criaria um reino ideal. Muitos até questionaram Jesus Cristo: mestre, o teu reino é de onde? O teu reino é aqui? Não, o meu reino é espiritual. Então, queridos, em Salmo, no primeiro verso diz o seguinte: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente. Ou seja, nós observamos que Deus, ele tem sido o refúgio de Davi, que Davi encontrou em Deus o seu maior bem, a sua maior possessão. Então, nessa noite eu lanço algumas perguntas para os queridos irmãos e irmãs: onde estamos depositando a nossa confiança? Ou onde estamos depositando as nossas esperanças? E qual é o nosso maior bem que possuímos? Que possamos sair daqui nessa noite com essas perguntas pulsando em nossa mente e nos fazendo rememorar e lembrar que é em Deus que nós devemos depositar todas as nossas confianças e todas as nossas esperanças. É sabido que os dias são maus, mas nem por isso nós devemos perder as nossas esperanças, porque a nossa esperança, ela morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A nossa esperança, ela vive eternamente. Então, meus irmãos, Davi nessa oração está demonstrando sua fé em Deus. Ele faz um pedido e dá sua justificativa. Também ele pede proteção a Deus e demonstra total confiança nele. Trata-se de uma fé pessoal, pois ele vê Deus não apenas como um Senhor que pode lhe dar algo. Ele vê a Deus como o seu Senhor, como um bem precioso. Ele tem intimidade com Deus, ele se deleita em Deus. Ele tem prazer em Deus. No verso 2,
podemos entender que ele deposita toda a sua confiança e todo o seu refúgio. O refugiado se vê herdeiro, e a sua herança é, além de tudo, quanto ele poderia imaginar e grande demais para o que ele poderia explorar. Ou seja, meus irmãos, a grandeza do nosso tesouro, a grandeza do nosso refúgio é bem maior do que nós podemos imaginar. Então, nos apropriemos disso, que Cristo é o nosso tesouro. Nos versos de 3 a 4 diz: quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Antes de discorrer sobre esses versos, eu já lanço outra pergunta para os irmãos: com quem nós temos andado? Quem são as pessoas que estão do nosso lado? São pessoas que nos conduzem para os caminhos, para as veredas retas, ou são pessoas que nos conduzem para os caminhos tortuosos de pecado? Será que no trabalho eu só me achego a pessoas que só me levam para os caminhos tortuosos? E mesmo me achegando a essas pessoas, eu não tento demonstrar nada que eu sou cristão, eu não mostro diferença alguma. Então, queridos, é o momento de vivermos essa diferença para que fomos chamados. Se estamos em um ambiente em que ímpios existem, que não possamos fazer lá no Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que não se senta na roda dos escarnecedores e não se detém, não se detém na roda dos escarnecedores e não sente prazer naqueles pecados. Que nós não possamos estar tendo prazer no pecado, meu irmão. Sabemos que o pecado, ele é um erro, é uma falha ao alvo, mas nem por isso é motivo para permanecermos nele. Nós temos um fiel advogado e justo, intercedendo junto ao Pai por nós. Para se ter um relacionamento certo com Deus, é preciso ter um relacionamento certo com os homens, ou com as pessoas certas. Davi tem prazer não apenas em relacionar-se com Deus, mas também relacionar-se com os piedosos, os quais podem ser rejeitados pelos ímpios, mas são os notáveis, são os santos de Deus. Nós observamos que a nossa sociedade, ela faz o oposto. Os santos, os que se desviam do mal, eles são segregados pelo sistema. Vocês podem observar, é nítido isso no nosso ambiente de trabalho, de escola, de universidade, no seio familiar, que quando diz, fulano é cristão, já somos taxados de forma pejorativa. Mas que mesmo sendo taxados de forma pejorativa, que possamos exercer o nosso papel de notável, de santo, de separado diante de Deus. Contudo, os reprobos que trocam o Deus vivo por deuses apostataram da fé. Com esses, Davi não tem prazer em relacionar-se. E esses prazeres, queridos, que o salmista não sente prazer em deleitar-se juntamente com os ímpios, pode ser até prazeres lícitos, como também prazeres ilícitos, que são momentâneos, que duram só alguns segundos ou duram a noite, e no outro dia você está lá na sarjeta, com a cara toda quebrada e se arrependendo pelos seus pecados. Sabemos que os ímpios amargarão consequências desastrosas pelas suas escolhas. Ele nem mesmo os tem em seus lábios, para não correr o risco de tê-los em seu coração. O homem piedoso não participará das libações, nem de outros aspectos do culto à idolatria. Entre os pagãos, essas libações incluíam, inclusive, até sacrifícios humanos, como aqueles que foram prestados a Moloque. Nos ímpios, no entanto, que trocaram Deus verdadeiro e vivo por outros deuses, verso número 4, parte B. O fiel não se deleita, o santo não se deleita. Ele sabe que terão grande tribulação, grande será o sofrimento. O fiel afirma categoricamente que não oferecerá os sacrifícios de sangue dos ímpios, nem mencionará
o nome dos falsos deuses em seus lábios. E indo agora para o verso de número 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Aqui nós observamos algumas coisas. Nós observamos que o Senhor é a porção da herança de Davi e que as suas divisas caem em lugares amenos. Jonas, mas o que significa isso? Quando nós observamos o povo de Israel, logo quando chegou na terra prometida, eles tiveram que, obviamente, lutar para conquistar aquele espaço. Então, essas divisas, essas demarcações foram estabelecidas mediante as conquistas que o povo de Israel foi alcançando na terra de Canaã. Então, para alguns, eles podiam achar que não ficou num lugar bom. Mas para Davi, de forma espiritual falando, que o seu prazer, que o seu deleite, que Deus o assim colocou em um lugar prazeroso. Que a sua demarcação, que as suas posses forem lugares proveitosos. Mas devemos entender o seguinte, que embora Davi fosse um homem de muitas posses, seus olhos não se encantavam simplesmente com as riquezas. O Senhor era a porção da sua herança, Deus era a sua maior riqueza. Deus não apenas era a sua herança, mas também a sua segurança, a sua confiança não estava na riqueza, mas no Senhor. Em pleno século 21, nós observamos que muitas vezes o homem confia na força do seu braço. Nós observamos nações entrando e destruindo outras nações. Nós observamos o poder bélico do homem, nós observamos o poder iracundo do homem contra o seu semelhante, achando ele que isso é a sua segurança, que isso é a sua força. Mas Davi entende que não. E assim como a tribo de Levi, que não recebeu uma herança em terras, mas o Senhor foi a sua herança, Davi está afirmando que a sua herança é muito bonita, é muito agradável, a sua herança é o próprio Senhor. Que essa possa ser a tônica nessa noite, que a nossa esperança, que a nossa herança é o nosso Senhor. A expressão cai minhas divisas em lugares amenos é uma alusão, como eu falei, à divisão do território conquistado entre as tribos de Israel. Outra interpretação que poderíamos ter por porção, por divisa, seria que o Senhor lhe designou a sua porção, não como uma terra, mas como um alimento. E que esse alimento, juntamente com o vinho, com o seu cálice, satisfaria e saciaria todas as necessidades da vida de Davi. Além disso, o salmista descobriu que Deus é uma bela herança. Muitas vezes nos matamos de trabalhar. Não que não seja errado trabalhar, mas nos distanciamos muitas vezes da casa do Senhor devido ao trabalho, devido aos afazeres do dia a dia. E nos esquecemos que a nossa prioridade é com o reino de Deus, com a herança que o Senhor nos deixou. Champlin ele diz o seguinte, que em contraste com os idólatras que corriam atrás de deuses estrangeiros, o salmista achava o seu prazer e a sua esperança exclusivamente no Senhor. Então, queridos, eu lanço mais outra pergunta para vocês essa noite. Qual tem sido o prazer de vocês? Com quem também vocês têm comemorado os prazeres que o Senhor depositou em seus celeiros? A sorte de Davi não podia ser perdida nem diminuída, porque Deus é quem garante. Em quarto lugar, uma comunhão cheia de aprendizado. Nós observamos nos versos número 7 e 8 o seguinte, que bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Davi bendiz a Deus, porque o tem como seu conselheiro. E isso eu já lanço outra pergunta para vocês. Quem é o nosso conselheiro? Muitas vezes no dia a dia nós temos um amigo ou uma amiga, um irmão ou uma irmã, que pedimos sempre conselho, não que seja errado. Mas o nosso conselho primordial deve vir do Senhor. Muitas vezes tomamos decisões equivocadas em nossas vidas, porque não atentamos para os conselhos de Deus, porque não fazemos como o salmista, descansamos, esperamos
que Deus venha se revelar a nós. Mas as noites da vida, o Senhor era o conteúdo de suas meditações. Por isso, seu coração, cheio de contemplação divina, era um mestre por excelência. A noite foi um tempo oportuno para nos entregarmos à meditação e para recebermos a visitação de Deus. Só que para o ímpio, a noite é um momento em que muitas das vezes os piores pecados são praticados na escuridão da noite. E uma frase de Lutero diz o seguinte: aquele que tem Deus sempre diante dos olhos recebe um coração tão destemido que até a cruz e os sofrimentos são aceitos com bom ânimo. E Spurgeon, ele faz também uma junção desse texto de Salmos com o próprio Senhor Jesus Cristo, quando o nosso Redentor, muitas vezes, nas noites que ele passou nessa terra, estava a meditar, algumas vezes na presença dos seus discípulos, chamando: Pedro, vem orar comigo, vem interceder um pouquinho comigo. João, vem orar comigo. Mas muitas vezes esses discípulos estavam dormindo, estavam sem abrir espaço para que Deus falasse com ele. Podemos facilmente imaginar que, junto com a comunhão com o céu, ele manteve intercâmbios proveitosos consigo mesmo, revisando a sua experiência, prevendo a sua obra e considerando a sua posição. Spurgeon lhe diz que os grandes generais lutam as batalhas na mente muito tempo antes de que as trombetas sejam tocadas. Ou seja, querido, a nossa mente, ela é um campo de batalha. Ela precisa ser cuidada. E observamos que o mal desse século tem acometido muitos jovens, muitos homens e muitas mulheres, que têm a sua mente levada por sentimentos, por pensamentos torpes, por sentimentos e pensamentos impuros. Mas eu quero dizer algo nessa noite para vocês, que Jesus Cristo pode limpar esses pensamentos, que Jesus Cristo, ele pode transformar a vida do homem, do vil pecador, ele pode transformar, porque esse é o verdadeiro evangelho, a mudança de vida. E a segunda parte, nós podemos abrir as nossas Bíblias, continuar com nossas Bíblias abertas, no verso de número 9 ao verso de número 10. Davi começa a tratar da ressurreição, a vitória sobre a morte. E é claro que não está falando de si mesmo, mas do Messias. O apóstolo Pedro levantou-se no dia de Pentecostes e aplicou esse texto de Davi para fundamentar a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. Davi morreu e o seu corpo ainda está sepultado, seus restos mortais. Mas no último dia, quando nós abrimos as nossas Bíblias lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso número 16 em diante, nós observamos que ao ressoar da última trombeta, ele voltará. Essa deve ser algo tão importante e tão pulsante em nossos corações, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos tão atarefados no dia a dia, que esquecemos que Jesus Cristo vai voltar. Não sei a hora, o dia, mas eu sei que Ele vai voltar. Desde tenra idade eu venho escutando que Ele está demorando demais. Esse Jesus já tem mais de 2000 anos e até agora Ele não voltou. Mas o tempo não é nosso, o tempo é dele. Então, queridos, Davi, de forma profética, Davi está falando sobre a ressurreição de Cristo. Duas verdades nós podemos trazer nesses versos de número 9 e número 10. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até que o meu corpo repousará seguro. Para o Messias, para quem a morte foi um repouso, afligido pela humilhação sofrida no sinédrio, no pretório e na cruz do Calvário. Quando observamos, até podemos fazer um exercício
de imaginação nesse momento, para tentarmos visualizar como foi aquele sofrimento de Cristo. E mesmo foi esse esforço hercúleo de tentar imaginar como foi aquele sofrimento, ainda não vai chegar nem 1% do que Cristo passou. Mas isso é bom fazer, meus irmãos, porque nós olhamos e observamos o quanto Ele sofreu por mim e por você. Muitas vezes negligenciamos isso, o sacrifício de Cristo. Quantas e quantas vezes não damos crédito a essa mensagem de arrependimento, que Ele veio para comprar a minha e a sua salvação. Passamos desapercebidos por isso. Fazemos pouco caso do Evangelho da cruz. Estamos observando em pleno século XXI uma deturpação do que é o amor de Cristo. Muitos têm uma visão do amor de Cristo como sendo algo banal, como sendo algo visível aos olhos deles, e a palavra, não consigo nem imaginar a palavra para adequar esse contexto que o homem deturpou do amor de Cristo. Deturpam o Evangelho, mas Deus é amor. Mas esquecem que Ele também é justiça. Esquece que Ele também cobra que os seus santos sejam fiéis, que os seus santos se desviem do mal. Esquecem que os seus santos devem viver uma vida devotada diante de Deus. Então, queridos, para Jesus a morte não apresentava uma ameaça, porquanto havia uma intervenção divina que anularia toda a possibilidade de dano. Por semelhante modo, Deus não permitirá que a morte destrua aquela plenitude de comunhão de que os crentes desfrutarão com o Senhor. Jesus ressuscitou para tornar-se o primogênito de todos os que dormem. E em segundo lugar, no verso número 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Algumas traduções bíblicas da Bíblia substituem essa palavra corrupção por decomposição, que eu acredito que é a tradução mais correta para o texto. A morte de Cristo, para alguns, foi um acidente. Para alguns, o poder da morte de Cristo estava simplesmente nas mãos do povo de Israel que escolheram Barrabás no lugar de Cristo. Para alguns, o poder de tirar ou dar a vida a Cristo estava na mão de Pôncio Pilatos. Mas não, aprove ao Senhor moê-lo por mim e por você. Ou seja, meus irmãos, não foi um acidente. Nem a sua ressurreição também foi um acidente. Ele mesmo profetizou tanto a sua morte como a sua ressurreição, e esta deu início à sua glorificação. Ele venceu a morte, o rei dos terrores, e colocou debaixo dos seus pés o último inimigo a ser vencido. Ao ressuscitar com um corpo de glória, abriu o caminho da imortalidade, ressurgir dentre os mortos como as primícias dos que dormem. Obviamente que Davi não estava falando sobre ele, estava falando sobre Cristo. Disse Deus: não deixará a morte, nem permitirá que o seu santo visse corrupção, pois já vi morrer e foi sepultado, e o seu túmulo está lá em Jerusalém. E Pedro, ele, em Atos, no capítulo 2, até o verso número 35, ele traz as provas que essa ressurreição foi real. Os judeus tentaram mascarar a ressurreição de Cristo, comprando uma verdade, ou criando uma verdade que é uma mentira, que muitos até hoje acreditam que Cristo não ressuscitou, que foram seus discípulos que recolheram e retiraram seu corpo. Mas quando nós observamos todas as evidências, nós observamos que o túmulo ele foi aberto de dentro para fora. Nós observamos que quando as mulheres chegaram no domingo, eles viram aqueles anjos naquele local, no jardim. Vocês estão procurando quem? Quem você está procurando? Ele ressuscitou. E essa é a nossa alegria, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele ressuscitou.
e a alegria da eternidade. Jesus viveu para morrer, morreu para viver novamente e viveu novamente para nos fazermos portadores de sua vida. Sua morte foi o plano do Pai, propósito da sua vinda ao mundo e resultado de profecias. Sua ressurreição mudou completamente a nossa visão acerca da morte, portanto da vida. Quando nós olhamos lá para Isaías, nós observamos todos os flagelos que iriam suceder a Jesus Cristo. Isaías ele também falou sobre o nascimento de Cristo. Isaías também falou sobre os flagelos que ele iria sofrer. E Davi falou da ressurreição de Cristo e que ele ressuscitou, meus irmãos. A ressurreição de Jesus seguiu-se sua ascensão quando ele retornou à glória que tinha com o Pai, antes da fundação do mundo. Ele foi assunto aos céus e assentou-se ao trono à destra do Pai, onde ele está com toda a sua majestade, de onde reina. Ele governa a igreja, governa o universo, governa a minha e a sua vida. Estamos, de fato, temerosos. Estamos apreensivos. Mas a nossa porção, a nossa herança, a nossa possessão é o Senhor. Quando estava estudando essa semana o texto que iria trazer para os amados irmãos, o Senhor me impulsionou para esse texto, porque diante de tudo aquilo que estamos vivendo, nós precisamos rememorar que Deus está do nosso lado, que Ele é o guarda de Israel. Os caminhos da vida são aqueles marcados por plenitude de alegria. Esses caminhos só existem na presença de Deus. Quando eu era mais jovem, aquela turma que andava comigo vivia e achava que a alegria estava em uma noite, em uma festa. Achava que a alegria estava num copo de álcool, estava no trago de um cigarro ou de uma droga ilícita. Mas essa é uma alegria falsa, é uma alegria torpe, ou seja, é uma mentira de Satanás. Então, queridos, que a nossa alegria, que a plenitude da alegria só existe na presença de Deus. Os prazeres do céu vão muito além de qualquer prazer que possamos experimentar aqui na terra. E ao desfrutarmos deles e servirmos ao Senhor, não sofreremos as restrições ou obstruções do tempo, das fraquezas físicas ou das consequências do pecado. O que eu quero dizer a vocês, querido, nós teremos um corpo transformado. Quando voltamos lá para Tessalonicenses, nós observamos que o nosso corpo será transformado. Então, queridos, essa é a nossa certeza. Iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, encontraremos com o Senhor nos ares. A alegria deve ser desejada por nós. O problema não é a busca em si da alegria, mas um contentamento com alegria rasa demais, terrena demais, temporal demais, volátil demais. Deus nos salvou para a maior de todas as alegrias, a alegria de fruí-lo para sempre. A sua presença, ela é a plenitude de alegria. Então, queridos, trazendo algumas aplicações para encerrarmos a mensagem dessa noite. O santo, ele encontrou o seu maior bem no Senhor e está convencido de que nem a morte, nem o porvir poderá roubar-lhe uma verdadeira vida com Deus,
uma verdadeira vida de comunhão com Deus. Para se ter um relacionamento com Deus, é preciso estarmos junto das pessoas certas. É preciso termos um bom relacionamento com os homens. Que também observamos que Deus, Ele era a porção e a herança de Davi. A sua maior riqueza, o seu maior penhor era Davi. Sabemos que Davi era um homem rico, muito rico. Mas a sua alegria não estava lá no cofre, na cidade de Davi. Não estava na sua força do seu braço. Não estava também na força do seu exército. A força de Davi vinha do Senhor. Quando também podemos até observar um jovem de menos de 17 anos de idade aproximadamente, tem aquela ousadia de enfrentar um homem treinado, adestrado para a guerra, a exemplo de Golias. Aquele moço, cheio do Espírito Santo, disse: quem é esse que afronta o Deus vivo? Olha só como Deus movia o coração daquele jovem. E assim se sucedeu durante a sua vida. O cristão tem Deus como seu conselheiro, e este lhe concede iluminação e sabedoria. Nas noites da vida, o Senhor deve ser o conteúdo de nossas meditações. Por isso, o seu coração está cheio de contemplação divina. E assim, irmãos, como eu falei anteriormente, Davi tinha riqueza, fama, poder, mas tudo isso que ele possuía não era nada. Ele não reputava isso como valor. Tudo isso que Davi queria, o ímpio quer. Qual é o ímpio que não quer poder, fama, riqueza? Quantos vendem a sua liberdade para estar no reality show, buscando fama, poder e dinheiro? Quantos vendem a sua honra no seu ambiente de trabalho para possuir fama, honra e poder? Esse é o contraste com os ímpios. Porém, Davi, mesmo possuindo tudo isso, ele lembrava que só o Senhor, que só Deus era a possessão. Então, queridos, finalizando o sermão, que amanhã, sabemos que é um dia importante para a nossa nação. Nessa noite e durante toda essa semana, eu venho conversando com alguns pastores. Vários dias de oração foram feitos nas igrejas para culminar numa resposta para os planos de Deus. Então, queridos, independente do resultado de amanhã, lembrem-se, Deus é a minha porção. Deus estará do meu lado. Não importa a tribulação que possamos passar, Cristo estará do nosso lado. Por fim, esse salmo de Davi aponta para a vida de Cristo: encarnação, ministério, morte, ressurreição e a sua volta triunfante. Queremos a nossa maior alegria e a nossa maior certeza é de que, ao ressoar da última trombeta, os mortos irão ressuscitar. E nós, porventura, se estivermos vivos na volta de Cristo, iremos nos encontrar com Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ser o arrimo das nossas vidas. Que esse salmo, como Spurgeon fala, o salmo de ouro, possa fazer morada e abrigo em nossos corações. E mais uma vez, independente do que vier, independente do porvir, Deus estará do nosso lado. Vocês, ao lerem a Bíblia, observaram tanta perseguição que a igreja primitiva passou. Mas nem por isso a mão de Deus não estava com a igreja. A igreja cresceu triunfante.
A igreja chegou até os dias de hoje, porque quem sustenta a igreja é Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que Deus possa continuar sendo a nossa porção, demarcando as nossas divisas em lugares amenos.